E aí, beleza, gente? Agora nós vamos fazer o quê? Como sempre, aquela revisão bem light, bem tranquila, né? Isso é um assunto mais de conhecimento, aplicação mais pelas regras, né? E quando necessita de uma equação, a equação está lá para você. Então, vamos começar? Vamos lá? Então, aí, resumo da aula 40. Força eletromotriz, parte 1. Bom, nós falamos dos geradores de corrente alternada e a dependência que nós temos da energia elétrica. É praticamente impossível imaginar viver sem energia elétrica hoje. O gerador de corrente alternada produz corrente elétrica a partir da energia mecânica, como falei para vocês, várias formas, através do movimento da água, do vento ou da queima de combustível e outros mais, né? Energia nuclear e agora da fissão nuclear e a que estão tentando dominar, vamos dizer assim, né? É a fusão nuclear. Bom, fé em barra condutora em um campo magnético uniforme é você pensar, se eu tenho uma partícula, depois vocês vão ver que nós vamos fazer o mesmo desenho como se fosse uma barra. Então, você imagina uma partícula e numa barra está cheio de partículas se movendo. Só que nós vamos observar mais a questão de quem se move, o elétron. Carga de prova que se desloca com velocidade v em um campo magnético uniforme vai gerar uma força magnética, certo? Perpendicular à velocidade da barra da partícula ou da barra. Bom, aqui no caso a barra. Se você analisar é muito parecido. Ó. Olha só, aqui uma partícula, aqui uma barra. Só que a barra, ela tem inúmeras partículas. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada, lógico, magnético uniforme, se torna polarizada por causa da força magnética, provocando o aparecimento de uma fé induzida. A barra em movimento serve como acumulador de energia para os portadores de carga como uma pilha. Então, na realidade, uma pilha é o quê? Tem ali todo um processo químico que ele vai conduzir as partículas e quando você fechar o circuito, vai passar a corrente elétrica. Ela vai descarregar, algumas são recarregáveis, mas a barra só possui essa característica de polarização, polo positivo e polo negativo, enquanto estiver em movimento. Parou o movimento, eu não tenho mais essa questão, ela vai se neutralizar. Bom, a corrente elétrica induzida, como foi falado, né? Aqui mostra que você vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e assim por diante. Você sempre tem que analisar qual é o sentido do movimento da corrente. Lembra que aqui, ó, nós temos o sentido real e o sentido convencional. Esse aqui é o sentido real que você vai ter, né? Se você fizer a regrinha da mão direita, você vai conseguir chegar nesse resultado aí. Então, gente, toda vez que você pensar regra da mão direita, o que você faz? Polegar, os dedos e faz lá aquela situação do empurrão para cá ou para qualquer lugar que você estiver fazendo. Professor, mas é uma carga negativa. Troca, ao invés de estar saindo da palma da sua mão, vai estar o quê? Para a costa, saindo para a costa da sua mão. Sentido oposto ao que seria se você tivesse aí uma situação de carga positiva. Sentido real, sentido convencional. Beleza? Então, já nós voltamos. Vamos lá, leiam as questões com cuidado, anotem os dados, organiza tudo, olha as unidades se estão certas e aí depois você começa a responder, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, gente, fizeram as atividades? Com certeza fizeram, né? São questões aí bem tranquilas, não tem nenhuma dificuldade, só é ter calma e olhar os textos que vocês viram nos slides aí que você resolve tranquilamente. Vamos lá? Então, começando, tirando dúvidas, né? Questão 1. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força. Lembrando que esse campo magnético, nós estamos considerando o quê? Ele é uniforme.
Então, se torna polarizado por causa de quem? Será que é uma força do núcleo lá, do núcleo? O que tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Uma força magnética, será que é gerada uma força magnética quando você move uma barra metálica em um campo magnético uniforme? Será que é uma força de atrito? Uma força elétrica, porque é uma carga, pensa, barra metálica que tem partículas, será que ela vai gerar uma força elétrica? Ou uma força gravitacional? Lógico, né, gente? Essa daí tá dada, com certeza vocês sabem. Só toma cuidado porque toda vez que eu falo para vocês, gente, toma cuidado com a leitura. Cara, são partículas que têm carga, eletricidade, então a força elétrica. Não. Uma partícula que tem carga, uma barra que tem várias cargas, vai se mover em relação ao campo magnético, vai gerar uma força magnética. Força magnética, porque o campo elétrico ele faz com que surja o movimento das cargas elétricas. Aí quando ela tem interação com outra carga, aí você tem força elétrica, certo? Força elétrica é a interação de duas partículas portadoras, ou de atração ou de repulsão. Então, lógico, né? Vocês acertaram, vamos lá? Então, a resposta correta, muito simples e muito fácil aí, com certeza acertaram. Uma barra se movendo, é um campo uniforme, o campo está entrando aí, como saísse de você para a tela da TV, e a partícula da esquerda, a barra da esquerda para a direita, logo você vai ter uma força magnética, certo? Então, se você tem aí, ó, a regra da mão direita, a força magnética estaria apontando para cima, né? Então, teria o plano aí da velocidade com o campo e a força magnética apontando para cima. Vocês estão bem tranquilos. Bom, segunda questão. O gerador de corrente alternada possibilita a geração de quantidades enormes de energia elétrica em função do movimento, certo? Energia mecânica, tudo que tem movimento é energia mecânica. De condutores em campos magnéticos, o que antes era possível apenas por meio da energia de quê? Energia nuclear? A energia nuclear é uma energia nova ou energia antiga? A energia eólica é nova ou é antiga? Solar, química e térmica. Então, olha só, tá falando aí o gerador de corrente alternada possibilita a geração, né? Então, antigamente era como? Corrente alternada é hoje, né? Se você for imaginar, que era até uma curiosidade dos cientistas, um novo tipo de... isso aqui é um conhecimento novo, energia elétrica, o que é isso? Acende uma lâmpada, legal, mas deixa aí. Aí foi o quê? Foi evoluindo. Mas antes, para acender lâmpadas, por exemplo, não eram lâmpadas, né? Eram lampiões, lamparinas, ou algumas tochas, sei lá, o que a pessoa fizesse. Uma fogueira. Isso foi evoluindo. Mas antes, era o quê? Foi primeiro descoberto através das pilhas, através dessa diferença de potencial, certo? Então, vamos lá. Dá para fazer algumas pilhas caseiras, né? Mas não é o nosso caso aqui, produzir agora, mas dá para fazer. Então, aqui ele já está até mostrando, olha aqui. Energia química. A pilha é energia química. Tem que até tomar cuidado em relação a pilhas. Pessoal, olha só, se você tem um equipamento, esse equipamento ele utiliza pilhas, o que acontece? Essas pilhas podem vazar. Se você deixar muito tempo, ela tem como é que posso falar para vocês? Elas têm, olha só, aqui eu posso ter, ó, aqui dentro, aqui, ó, verdinha, eu tenho uma pilha. Se passar muito tempo aqui parada, sem ninguém mexer, pode acontecer dela vazar. E não é legal o que você faz? Você tem que ter um local, geralmente, um local apropriado para descartar bateria, para descartar bateria de celular recarregável, vários tipos. Então, se você joga isso no meio ambiente, isso polui, porque tem todo um processo químico para ela ser feito. Então, ali os elementos químicos vão acabar poluindo, né? Essa situação ali do descarte dessas pilhas. Então, sempre tomar cuidado, tá? Por ter elementos químicos, eles podem contaminar aí o solo. Algumas pessoas jogam pilha em lugar lá para matar o formigueiro. Tá matando tudo, não tá matando só a formiga, não. Tá aí contaminando o solo, tá bom? Então, não façam isso.
Se puder, tiver um local de descarte, leve até esse local de descarte, tá bom? Então vamos continuar lá. Então aí, primeiro caso, como utilizou foi as pilhas e baterias, né? Que é a energia química. 3. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força magnética, provocando o aparecimento de olha só, uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizado. Está dizendo que se torna polarizado por causa da força magnética. Já disse que é por causa dela. Provocando o quê? O que aparece nessa barra? Uma força nuclear. Opa, deixa eu voltar aqui para frente. Troquei aqui. Pronto. Uma força nuclear, uma força de atrito, uma força induzida, uma força aberta, uma força interna. Qual é o tipo de força que vai ter ali? Então, se você tem a barrinha, ela tem uma força magnética que vai ser gerada. Ela vai mover algumas partículas, certo? Vamos lá, positiva, negativa. O positivo, na realidade, é quando tem falta de elétrons, né? Então, isso aí vai fazer o quê? Isso é a mesma coisa que você olhar quando vem lá aqueles polos das pilhas, né? Que você vai olhar para colocar certinho, até no controle que eu mostrei para vocês. Tem o polo negativo e o polo positivo. Se você colocar errado, não vai fluir ali. Então, você tem uma FEM induzida, uma força eletromotriz. É uma força que movimenta uma carga portadora, uma partícula portadora de carga, né? Que é o elétron. Então, vai fazer ele se mover aí. Então, aí tudo bem, só questão de conceito, certo? Uma questão bem tranquila. E para finalizar, nós vamos ver, como sempre, uma questão de Enem, né? Sempre aí para dar uma treinada, porque é necessário você estar trabalhando aí essa parte. Bom, questão 4. Considere uma barra de metal que se move com certa velocidade v, da esquerda para a direita. Então, olha só, está se movendo da esquerda para a direita, em um campo magnético B. Enquanto uma barra estiver em movimento, sua polarização se mantém. O que ocorre quando essa barra para? Vai acontecer o quê? As cargas, aqui eu até falei várias vezes, né? Mas você tem que tomar cuidado. O que está sendo perguntado? Lê sempre todos os dados da questão. Diz que ela é polarizada enquanto se mantém. O que ocorre quando essa barra para? As cargas são redistribuídas invertendo a diferença de potencial entre as extremidades. O que acontece? Está lá, você está movendo e do nada você para, aí estava aqui, positivo e negativo. Aí vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, inverter os polos? Será que é isso? As cargas são redistribuídas mantendo a diferença de potencial entre as extremidades. Mesmo redistribuindo, ela continua com os polos? Eu posso ter isso? Vamos ver a próxima. As cargas são redistribuídas, tornando a diferença de potencial nula? Então aí com certeza, né, gente? Aí já foi dado. Aí tem outra questão que fala, as cargas permanecem nas extremidades da barra, mantendo a diferença de potencial entre as extremidades da barra. As cargas permanecem nas extremidades da barra, não tem como ela permanecer, tornando a diferença de potencial nula. Aqui diz que é nulo, mas permanece. Ela não pode permanecer, ela tem que redistribuir e se neutralizar. Simplesmente dessa forma, não pode ser de outra. Então, pessoal, olha só, toda vez que você tiver um objeto se movendo, aí você pensa, neutralizar, o que é neutralizar? É equilibrar. Ah, uma balança, 2 pratos ali, uma gangorra, está equilibrado? Não está se movendo. É isso que está dizendo. Como que eu vou continuar com 2 polos? Se tem diferença de potencial, vai fluir uma corrente elétrica. Se eu não tenho, eu equilibrei, eu neutralizei, está nulo. O que faz?
redistribui, uma positiva vem com a negativa, um positivo vem com a negativa e acaba neutralizando e a barra fica ali neutralizada. Tome cuidado quando você lê a questão e, professor, mas tinha uma palavra lá que eu achei, poxa, falou nulo, eu não li o resto. Falou que redistribuiu. Tem que ler toda a questão. Uma palavra, uma vírgula às vezes, vai ser a diferença da questão correta e da questão errada. Tudo bem? Então, pessoal, nós nos vemos aí na próxima aula, né? Continuando na segunda parte de força eletromotriz. Até mais!